Foi, gravação iniciada. Boa noite, boa aula para todos. Boa aula, gente. Vamos lá, boa noite. Olha só, nós temos hoje uma aula sobre um assunto que a chance dele vir é grande na prova. E as pessoas têm meio medo de trabalhar com ele, que é o tal do atrito. Tá? Nós vamos procurar mostrar para você como é que se faz quando um sistema mecânico, em repouso ou não, com primeira ou com segunda lei, com aceleração ou sem aceleração, quando tem atrito. Quando tem essa força, que normalmente é contra a tentativa de movimento, é contra o arrastamento entre as superfícies. Tá? Como é que você trabalha com essa força? Olha só, costuma ser dito mais um daqueles assuntos de física problemáticos. Não é não, não é demais não. Vamos com calma que a gente vai chegar lá e, na boa, Ellen, Lívia, tá? Melissa, lembrando sempre, me interrompe. Falei um negócio que você não entendeu. Ficou meio estranho. Fala comigo, tá? Pergunta para mim, para eu poder ter a chance de ajudar você o máximo que eu posso. Tá? Não acho que você vai trabalhar, porque você não vai trabalhar, você vai ajudar quando você pergunta aquilo que você tem vontade de perguntar. Afinal de contas, olha para você. Tá? Eu já falo isso há tanto tempo que eu já não aguento mais me ouvir. Certo? Então, o que acontece é para você. Então, vocês é que tem que aproveitar o que eu puder fazer aí. Então, faz um favor, qualquer coisa, dá um toque, fala que a gente repete, mostra devagarzinho como é que é. Afinal de contas, é física, é uma coisa não muito fácil, pelo menos no geral. Tá? Então, vamos lá. Vamos falar do atrito. Com calma, com tranquilidade. Então, tema de hoje, atrito. Vamos começar falando para você o seguinte. O atrito vem do contato, vem do encosto. Tá? Mas o atrito é um contrato especial, que é um contrato que a direção dele não é normal, é tangencial, é contra esse arrastamento. É alguma coisa assim, quer ver? Olha só. Cadê minha régua? Não trouxe minha régua? Fica ela aqui, peraí. Olha só. Vou colocar um corpo aqui, ó, em contato com uma superfície inicialmente horizontal. Assim, esse corpo está encostado no chão. Ele tem peso. É puxado aqui, ó, na direção do centro da Terra. Vou até marcar. Olha só. Vou marcar aqui, ó, o peso do corpo. Por causa desse peso, o corpo empurra o chão para baixo. Cuidado. Então, eu falei para você, por causa desse peso, porque não é certo você dizer que o peso do corpo empurra o chão. O peso do corpo é do corpo. O meu peso é tudo em mim, me puxando para baixo. E eu empurro o chão para onde? Para baixo. São duas forças, não faça de duas forças uma. Um é o peso. Aqui é o peso. É a Terra, é o planeta puxando o corpo. E o corpo empurra o chão para baixo. Porque o corpo empurra o chão para baixo, o chão empurra o corpo para cima. E essa força nós já marcamos tantas vezes aqui, nossa velha conhecida. É a famosa força normal de contato. Normal, porque normal é sinônimo de perpendicular. Ela fala 90 graus com o chão. Muito bem. Por enquanto, isso de igual a zero, não há nenhuma tentativa de escorregar, nenhuma tentativa de... Aqui, por enquanto, não tem atrito. O atrito vai aparecer quando aparecer alguma coisa que quer tentar fazer emendar aqui, ó, horizontalmente. Por exemplo,
coloquei aqui uma força F, um agente externo atuando, puxando esse corpo. Está lá, para a direita. Vamos supor que o corpo é puxado, mas não vai, não anda. Tem alguém puxando aqui, ele não anda. Para não andar, tem que dar alguma força contra. Tá? Tem que alguma coisa não deixar ele andar aqui. O que seria isso? Mais ou menos. Vamos imaginar que eu estou olhando aqui, ó, com uma lente convergente, bem de perto, esse contato entre o chão e o corpo. Então, o chão, ele não é tudo certinho, ele é cheio de asperezas. O chão. O corpo também. E esse corpo, de uma certa forma, se encaixa nessas asperezas. É uma encaixada assim, ó. O chão está aqui e o chão tá e o corpo está encaixado nele aqui, ó, porque tanto o chão quanto o corpo são ásperos. E essa aspereza faz com que você se encaixe. O resultado disso é que quando alguém te puxa aqui para poder, tá, fazer com que o sistema se arraste, tá, contra esse deslizamento, contra a tentativa de deslizar, aparece uma força que também vem do chão, também vem do contato, só que ela é contrária ao arrastamento. Ou ao arrastamento, ou pelo menos a tentativa de arrastar. Essa força que vem do chão também, contrária a essa força que tenta fazer ele andar, é apelidada de força de atrito. O que é apelidada? Porque o nome correto dela é componente tangencial do contato. Porque ninguém fala isso. Tá? Essa é a componente normal e essa é a componente tangencial. Tá? Então, acompanha. Esse atrito, ele vem do fato, principalmente, de você estar se encaixando na parte áspera do contato, e esse encaixe está sendo contra o teu deslizamento, o teu arrastamento. Isso a gente chama de atrito. Mas tem umas condições, tem umas coisas que são só dele. Por exemplo, peguei um corpo aqui, ó. Aliás, um livro de física famoso. Peguei um corpo aqui, eu tenho outro corpo aqui em cima. Nesse momento, não tem ninguém tentando fazer esse corpo deslizar. Não tem. Você não tem atrito. Aí, cara, ele está encostado. Tá. Mas não tem. O atrito só aparece quando você tem alguma tentativa pelo menos, de deslizar. Sem tentativa, sem atrito. O atrito é uma força passiva. Ele não aparece porque. Não, Julito, não perdeu nadinha. Está começando agora, João. Tá? Sem problemas. Tá? Então, olha só. Esse corpo não está tentando deslizar. Não está puxando ele, empurrando ele horizontalmente. Então, nesse momento, o atrito é zero. Não é porque você está num local que pode ter atrito que existe atrito. Tem que haver uma tentativa, pelo menos, de arrastar, de deslizar. Aí vem alguém, dá um empurrãozinho aqui. Ele não anda. Se ele não anda, é porque existe uma reação aqui, alguma coisa contra esse deslizar. Essa coisa contra é o chamado atrito. Mas só tem um detalhe. Ele não é uma coisa constante. Olha aqui, ó. Vou botar esse apagador aqui em cima do esquadro. Crianças, quando eu fizer assim, ó, lembra? Existe aquela PX, aquele P-seno que puxa para baixo. Tem o P-seno que puxa para baixo e o P-cosseno que encosta. Olha aqui, ó. Assim, ó. É claro que esse corpo está sendo puxado para baixo, mas ele não está indo. Se ele está sendo puxado para baixo e não está indo, é porque existe um atrito.
eu vou aumentar o ângulo. Olha só. Aumentei o ângulo. Ó. Ele não foi. Espera aí. Se eu aumentei o ângulo para baixo, você concorda que aumentou a força que puxa para baixo? E o atrito não deixou ele ir. Isso quer dizer que o atrito cresceu. E é verdade. O atrito não é uma coisa fixa. Ele tem uma variação. Ele vai até um certo ponto. Olha só, quer ver? Assim, na horizontal, sem atrito. Assim, tem atrito. Vamos botar um número, 10. Sei lá. Aí eu aumentei o ângulo. Aí a força que puxa dá 20. Ele não foi? Então a atrito é 20. Para poder equilibrar. Aí eu aumentei o ângulo. Agora está puxando com 30. E ele não vai. O atrito é 30, 40, 50. Ele vai aumentando, vai aumentando. Agora vai chegar num ponto, num ponto que ele vai ficar quase andando. Quase, quase. Agora tu está aguentando até ali. Se eu aumentar um pouco mais. Vamos, cara. Ele vai. Você viu até que ponto eu fui, tá? Até que ponto eu fui com esse ângulo? Eu fui aumentando, e o corpo não andava. Ou seja, enquanto eu aumentava o ângulo, eu aumentava a força que puxa para baixo. E aumentava o atrito junto. Então não ficou fixo, ele foi aumentando. Só que quando chegou aqui, assim, ó, ele chegou no limite. No limite, mais um pouquinho, ele desceu. Por quê? Porque o atrito aguenta até um certo ponto. Depois desse ponto, vai andar. Vai continuar a ter atrito, mas aí é um atrito em movimento, não é um atrito parado. Olha para mim, ó. Prepara. Tenta ver se você entende o que aconteceu aqui. Suponho que eu fosse fazer um gráfico. O valor do atrito, aqui, é a força de atrito. Em newtons, como qualquer força é. Em newtons. E aqui, a força F que está solicitando, que está tentando fazer o corpo andar, o agente externo está puxando aqui para fazer ele andar. Lembra? Quando não tem essa força que solicita, quando não há ninguém tentando fazer ele deslizar, não tem atrito. Então, a gente começa aqui do zero. Aí, essa força vale 1. Não andou. Então, essa aqui vale 1, para poder equilibrar. Aí passou de 1 para 2. Não andou. 2, 3, 4. Ela vai igualando, ela vai segurando. Conforme você vai fazendo uma crescer, outra cresce também. E do tipo, isso é igual a X. 1, 2, 3, 4, 5. Vai assim. Vai crescendo. Só que existe um valor máximo. Esse FAT aqui é o FAT máximo. Crianças, nesse momento, o corpo está parado, ele não está em movimento, ele está estático. Deixa eu aumentar aqui essa letra para você poder ver bem. Esse é um FAT máximo. Aquele FAT máximo é o seguinte: o atrito aguenta até ali. Se você ultrapassar esse valor, o atrito vai parar por ali, e aí essa força vai vencer o atrito e ele vai andar. Esse estágio aqui, ó, ele chega no atrito máximo, tem um nome em física, e esse nome é iminência
de movimento. Por favor, é iminência mesmo, tá? O movimento é iminente, está prestes a acontecer. Aquele é o atrito máximo, é estático. Essa parte aqui é a parte que o corpo é em repouso. Ó, até aqui, o atrito aguentou. Essa parte que o corpo está em repouso, a gente chama de atrito estático. Atrito parado. Atrito que não deixa o cara se mover. Tá? Quem é essa força máxima? Quem é esse faixa máximo estático? Na realidade, antes dele, não precisa dizer quem é. Ele é igual a quem solicita. Puxei com 10, não veio, o atrito vale com 10 para poder equilibrar. Puxei com 20, não veio, o atrito vale com 20. Agora, até onde ele vai? Até o atrito máximo. Quem é esse atrito máximo? Ele é que é o tal de Mi N. Esse Mi tem um Ezinho aqui do lado dele. É coeficiente de atrito estático esse Mi. E o N é anormal. Olha só. Mi é coeficiente de atrito estático, de atrito parado. Vamos lá. Vamos pensar nesse tal de IN, que é isso? Para começar, deixa eu falar um negócio importante. Não é todo atrito que é IN, você concorda? É só o máximo. É só na hora que ele está na iminência de andar. Aí o atrito é MN. Antes, o atrito existe, mas é só para equilibrar. Muito bem. O que é MN? Esse Mi é um coeficiente que, gente, depende da aspereza do contato. Tá? Depende de o quanto o contato é. Por exemplo, eu estou aqui num chão de porcelanato, que eu trouxe que escorrega bastante, porque é muito liso. Ele tem um baixo coeficiente de o quê? Atrito. Se fosse um cimentado, ele ia me prender mais. Por quê? Porque ele tem uma aspereza maior. Quanto mais áspero, maior esse coeficiente de atrito estático. Dá para entender? Hã? Por exemplo, uma coisa é deslizar no gelo, outra é deslizar na areia da praia. É difícil deslizar na areia, tá? Mas no gelo, tá? É muito fácil, porque ele escorrega com facilidade. Então, quem escorrega mais tem menos coeficiente. E quem escorrega menos tem mais coeficiente. Tá? Então, um chão mais áspero tem um coeficiente de atrito estático maior. E o N? O que é normal tem a ver com isso? É fácil entender. A normal é uma coisa perpendicular, né? Acompanha. Lembra que eu estava te falando aqui, ó, de que o atrito vem do fato de que tem uma aspereza e você se encaixa nessa parte áspera aqui, e esse encaixe te prejudica a andar, a deslizar. Olha para mim. A normal é uma força vertical. E uma força que tem a ver com esse encaixe. Pensa bem, quanto mais normal de contato, mais encaixado você está, mais atrito tem. É mais difícil tirar você dali. Mas eu vou te fazer para você entender isso legal. Mas, repara, uma coisa é você fazer esse cara deslizar desse jeito. Outra coisa é você apertar ele aqui, ó, aperta ele aqui, aumenta a normal e empurra. É mais difícil. Por quê? Porque quanto mais apertado na superfície, mais difícil. Porque quanto mais apertado, mais você entra, você se encaixa na parte áspera. E se você se encaixa muito, fica mais difícil de sair. Tá? Então, olha só. Primeiro,
Basta estar em contato com algo áspero para ter atrito? Não. Tem que ter um contato com algo áspero e tem que ter uma tentativa, pelo menos uma tentativa de arrastar, de deslizar. Quando vem essa tentativa, vem um atrito. A princípio, ele é só para equilibrar. Você puxa com 10, o atrito faz 10, e aí equilibra. Aí vai para 20, 20, 30. Ele vai equilibrando, só que ele tem um limite. Quando chega nesse limite, não adianta puxar mais aí, porque ele vai andar, porque o atrito vai parar ali. E esse limite se calcula por μ vezes N. Tá? Como é que está até aqui? Dá para entender? Legal. Então, vamos lá. Então, a princípio, o atrito vai se comportando só para equilibrar, até que ele chega no limite. E esse limite se calcula por μN. Até agora está parado. Até agora está parado. Tá? Aí, você vai mudar de cor ali, ó. E extrapola esse limite. Bota uma força maior do que o atrito pode aguentar. Ora, se essa força vai vencer o atrito, ele vai andar. Então, uma coisa que normalmente acontece, que quando ele começa a andar, o atrito existe, mas não é tão grande quanto esse. É fácil mais ou menos de entender, mas é mais ou menos. Ninguém vai te perguntar isso, não. Tá? Mas olha só, quer ver? Tem espaço aqui assim. Tá? O lugar está realmente encostado. Tá? Essa força normal é de origem elétrica, era uma repulsão, tá? Eletroelétrica. Tá? Então, quando você está andando, o ar que está aqui dentro, ó, o ar que está aqui dentro, esse ar aqui, ai, porcaria. Esse ar que está aqui dentro, ele, vamos dizer assim, rola entre os dois corpos. E esse rolamento, ele mais ou menos, tá? É como se atuasse como se fossem rodinhas. O ar aqui dentro começa, a gente chama de turbilhonar. Ele começa a girar ali dentro, e aí, de uma certa forma, facilita o movimento. Ele ainda é contra, mas não é tão contra quanto era antes. Ou seja, daqui para diante, tem um movimento. E o atrito, ele dá uma diminuidazinha aqui, ó. E dá um salto aqui. E passa a valer um pouco menos. A gente pensa de atrito cinético, olha aqui, ó. Ou atrito dinâmico. O atrito cinético é o nome mais utilizado. Ó. Esse aqui, menor que o máximo lá estático, é o FAT cinético, FAT-C. Ele é tão FAT quanto o outro. Só que ele é um pouco menor. Por quê? Porque no movimento, o corpo com energia, com velocidade, ele é capaz de trabalhar sobre o sistema para facilitar a passagem dele. Ou seja, esse FAT cinético, ele também existe. Ele é ele é um pouco menor que o FAT máximo estático. Ele também é calculável por μN, mas o μ agora é com C. É μ cinético. Coeficiente de atrito cinético. Ele é um pouco menor que o estático, o que faz com que, quando o corpo está andando, como atrito está andando, é mais fácil empurrar. E você sabe disso, né? Tá?
Tem um corpo aqui para andar. Pegar a cadeira, sei lá. Puxar para botá-la para andar é um esforço. Depois que você está andando, é mais fácil. Você vai empurrar o carro. Para botar ele para andar, você tem um esforço. Aí começa a andar. Fica mais fácil de empurrar. Por quê? O atrito diminui quando o cara está em movimento. Ele também é níveis em Z. Eu vou tirar esse vermelho que eu não estou enxergando, mas acho que você não está enxergando também. Espera aí, ó. Ó. Assim, o atrito fica menor um pouco, ó. Fica menor um pouco. Ele é o atrito cinético. FAT-C, FAT cinético. E esse FAT cinético também é ML, mas o Mi agora é o Mi cinético. E, na realidade, o Mi cinético é um pouco menor do que o Mi estático. Gente, isso acontece na nossa vida. Olha, uma série de, vamos dizer assim, coisas estranhas, tá? de desastres, pequenos desastres, acontecem porque o atrito diminui. Quantas vezes você foi puxar um corpo que estava preso num atrito, uma porta, por exemplo, que está mal colocada, está arrastando no chão, tem um atrito ali, a gente está puxando a porta. Mas peraí, que está quebrando aqui, peraí. Alô, alô. Pronto. Gente, isso, tem graça. Olha só, quer ver? Tem uma porta. A porta está presa no chão. Ela tem um atrito com o está puxando, está tentando vencer o estático. Aí você chega num ponto que está quase lá. Tá? Você continua puxando. Quando você puxa, que você vence o estático, a porta vem para cá. Por quê? Você está puxando com uma força grande para vencer o estático. Quando você vence, o atrito automaticamente diminui. Porque ele diminui, você está puxando com força, então você acelera contra você. Né? Aquele domingo, aquela macarronada na casa da vovó, o macarrão está lá, aquela travessa grande, você quer pegar, puxar o macarrão para você vai se servir. Só que a travessa está presa. Isso, quando acontece, tu sabe que a probabilidade de dar problema é grande. Ele está puxando. Não vem. Está puxando, não vem. Quando você finalmente vence o atrito estático, ela vem, mas vem para cima de você. E aí, pode ser que dê problema. Tá? Por quê? Porque na hora que o atrito sai do estático para o cinético, ele dá uma caída. Se ele dá uma caída e a força que está puxando é grande, ela vence ele para valer. Aí tem uma aceleração. Tá? Deu para entender? Então, olha só. O atrito, primeiro, tem que haver solicitação. Tem que haver uma força, alguma coisa, uma tentativa qualquer de deslizar. Com essa tentativa, o atrito aparece contra a tentativa de deslizar, contra a tentativa de escorregar. Ah, é contra o movimento. Não. Nem sempre. Por exemplo, quem diz que o atrito é sempre contra o movimento não sabe por que anda. Quando você anda, o seu pé de trás, o pé motor, ele empurra o chão, ele empurra o chão para trás. Tá? Ou seja, o teu pé de trás, a tendência dele é escorregar para trás, assim, ó, escorregar para trás. Quando você força o chão para trás e não escorrega, é porque o atrito te empurra para frente. Acompanha. O atrito é contra o deslizamento do pé, mas é a favor do seu o quê?
movimento. Isso se chama de atrito motor. Atrito não é sempre contra movimento. Na roda do carro, a roda que está ligada ao motor. Roda do carro. O carro está bastante para lá. Quando ela vai girar, ela empurra o chão para trás. A tendência dela é de escorregar para trás. E aí o atrito é o quê? Para frente. É contra o escorregamento da roda, mas é a favor do quê? Do movimento. Existe atrito a favor e existe atrito contra, tá legal? De vez em quando cai. Tá? Coisas assim. Por exemplo, você tem um caixote, vai aparecer hoje na aula. Você tem um caixote em cima do caminhão. Está parado, tá? Tem um caixote está aqui assim. Se ele acelerar para frente, para frente, a tendência do cachorro é tentar deslizar para trás. Se ele não vai para trás, é porque o atrito não deixa você. O atrito é para onde? Para frente. O caixote tenta deslizar para trás. E o atrito é contra a tentativa de deslizar. Nem sempre é contra o movimento. Você cria, ele sofria ranhuras, coisas assim, é, que fazem com que o atrito seja maior, porque você cria as velocidades, as partes encaixadas no próprio pneu. Agora, entenda um negócio. Esses pneus, pelo menos os de trás, eles deslizam na mesa também. Sabe por quê? Porque na hora de você fazer a curva com o carro de Fórmula 1, na realidade, se você forçar demais o atrito, né, pode acontecer de. Lembra do momento de como se prendesse de um lado e cambasse do outro? Ele pode virar, ele pode. O que acontece? Quando você dá um toque assim, rápido no volante, você força o atrito, a parte de trás ela vai acertando com a tangente. Então, é como se o carro, ao invés de fazer a curva, fizesse um monte de pedaços de linha reta. Tá? E isso, de certa forma, facilita você fazer a curva mais rápido. Sim, você. Aliás, um sapato que é feito para prender no chão é a chuteira, né? O que a chuteira faz? Você tem travas. As travas diminuem a área de contato. Lembra que a pressão é a força sobre a área? É ou não? Diminuindo a área de contato, aumenta a pressão. Quando aumenta a pressão, aumenta a normal. Quando aumenta a normal, aumenta o quê? O atrito que segura. Entendeu? Sim. Tá? O arrasto é quando você força o corpo além do mínimo. Como ele não aguenta, ele tenta corrigir o raio para poder ver se consegue entrar no mínimo. E aí ele arrasta. Eu vou fazer questão assim para você ver. Tá? Tem gente de terra igual a mim. Vamos fazer isso, filho. Vamos fazer. Tá? Quando você bota um corpo aqui assim, ó, e ele fica em equilíbrio mesmo com o ombro do plano, isso aqui não está bom, está escorregando. Assim, ó, no limite, a tangente do ombro aqui de baixo é igual ao coeficiente de atrito. Isso pode cair na prova. Tá? Isso pode cair sim. Tá? E a gente tem que fazer para você guardar e acertar. E, Sofia, você acerta, pode cair sim. Já caiu e vai cair 50 vezes. Tá?
É estranho. Tudo bem. Vamos lá. Então, acompanha. A gente precisa que você guarde aqui. A princípio, se não tem tentativa, não tem atrito. Com tentativa, tem atrito, o atrito equilibra. Se o atrito vai até o valor máximo, esse valor máximo é mi vezes L. Esse mi depende da aspereza, depende, basicamente, dos contatos. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Para ganhar um pouco mais para o lado de cá. Isso. Então, olha só. Esse mi depende da aspereza e é normal, depende do encaixe, da parte perpendicular. O atrito cinético também é Mn. Só que aí a tendência dele é se manter aproximadamente constante, tá? E um pouco menor que o máximo do estático. Por isso, esse mi cinético é menor que o mi o quê? Estático. Eu acho que com isso que a gente já consegue começar a fazer questões, tá? Sobre atrito. Atrito é uma força passiva. O atrito ele não tem um valor pré-determinado. Ele vai se determinando de acordo com o que você vai forçando, tá? Até chegar no valor máximo que é Mn. Tá? Já é uma questão da UERJ. Vai ser esse ano, tu vai ver. Tá? E a gente vai fazer e você vai conseguir matar isso. Gente, vou apagar, tá legal? Para gente começar a fazer questão? Vamos começar? Agora, com atrito. Tá? Ah, sim, vamos sim, vamos sim. Eu costumo ter essa sorte de fazer questões bem próximas daquilo que aparece na prova. Vai continuar acontecendo. Olha só. Então, a gente falou aberto para tudo, vamos começar a fazer ele aparecer. Agora, assim, a prova da UERJ específica, ela não é muito forçada. Tá? Então, eu vou fazer mais ou menos no nível que pode aparecer, e não adianta eu ficar fazendo coisas malucas que não vão aparecer nessa prova. Tá? Vou fazer coisas que você tem realmente chance de ver lá. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos pegar nossa folhinha de hoje aí. Lara, tá aí, Lara? Tô, só um minutinho, tô disponibilizando para eles também. Vou compartilhar aqui. Olha só. Aumenta o que você puder, tá? O que você puder de tamanho aí. Se isso aí é o máximo. Ah, boa, 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 boa. Joia. Olha só. A questão 1 é uma questão da UERJ. Tá? Traz demais, traz fantástico. Vamos lá. Sobre um piso horizontal, repousa, essa tipo é zero, repousa. Uma caixa de 200 quilogramas de massa. O peso é mg, lembra? O homem a empurra, aplicando-lhe uma força paralela ao piso. Uma força F tangencial, paralela ao piso, conforme sugere o esquema abaixo. Apesar dele estar empurrando, a caixa está em repouso, ele falou. Tá? Muito bem. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o piso vale 0,1. Esse é o Mi. Vale 0,1. E G no local vale 10. Tá?
Muito bem. Questão da UERJ. Facinha. Determina a intensidade da força com que o homem deve empurrar a caixa para colocá-la na iminência de movimento, colocá-la quase andando, colocá-la no atrito máximo. Então, tranquilo, né? Questão da UERJ, mas fácil. Olha aqui. Questão era o próprio desenho que estava aqui antes. Aqui está a caixa. O peso da caixa é 2.000. Por que 2.000? É 200 para 200 quilogramas a massa. Então, o peso é mg. Aqui está normal. E a normal se anula com o peso. Não tem força resultante nem para cima nem para baixo. Muito bem. O cara está empurrando a caixa aqui, ó, para a direita. Uma força F. Ela não está andando. Já que ela não está andando, é lógico que tem um atrito aqui contra. Ó. O resultante é igual a zero, essas forças se anulam também. Aí a UERJ perguntou, qual o valor máximo desse F para não andar? Qual o valor da iminência? A iminência é com um FAT igual a μn, certo? E aí ele deu o μ. O μ é 0,1. Isso. E a normal, você sabe, é igual ao peso, é igual a 2.000. Portanto, o F, que tem que ser igual ao FAT para poder equilibrar, é 0,1 vezes 2.000, ou seja, 200 newtons. Isso foi questão de específica da UERJ. Ó, muito fácil. Olha só, Sofia, a coisa fica mais ou menos assim, quer ver? O certo seria, para ele andar, a força tem que ser em equação maior que 200. Esse é o certo. Mas, às vezes, eles botam um problema tão na iminência que é assim, 200 é o máximo para ficar parado e é o mínimo para andar, sacou? Às vezes acontece isso. Tá? Eles botam assim, qual é o mínimo para começar a andar? O mínimo para começar a andar é estar prestes a andar, é o 200. Tá? O certo é dizer maior que 200, mas nem sempre vem esse maior que. Mas numa discursiva, se você botar, o cara não vai tirar ponto, pelo contrário, vai ficar feliz que você acerta o que você sabe estar fazendo. Mas, tá? Repara, como o João falou, essa questão é uma bobeira, né? Bobeirinha, faça essa. Tá? Mas é da UERJ, pode procurar. O pior é quando eles dão a fórmula ainda para você fazer. Deus do céu, não consegui entender um negócio desse. O cara dá uma questão que ele pede a energia cinética, aí dá a massa e a velocidade. Pô, ele faz assim, bom, aí é só fazer um mês de nível 2. Só que ele dá a fórmula. Porra, é o quê? Arma efetue a questão?
Mas é verdade. Pô, há pouco tempo eu falei para você, até te mostrei que numa prova que foi sobre um trem de metrô, a primeira questão, ele dava a massa do trem e dava aceleração. O M e o A. Pedia qual a força resultante. Pô, F igual a MA, né? Claro. Ainda botou assim, ó. Qual seria a força resultante? Deu a massa da aceleração, botou assim, fórmula para ser aplicada, F igual a MA. Pô, é para fazer o quê? Tá? Se não houvesse atrito, Sofia, quando não tem atrito, qualquer força empurra. Não existe isso na vida. Mas, se tiver um corpo numa superfície horizontal, tá? E não tiver nenhum atrito, você sopra e ele sai andando. A coisa, vamos dizer assim, mais próxima de você sentir ou ver o que é um troço em cima de uma superfície sem atrito, porque muitas vezes esse troço cai e não acontece nunca, né? Mas a coisa mais próxima sabe aquele disquinho daquele joguinho que você bate nele, ele fica para lá e para cá, ele tem um gol do lado, um gol do outro, e você fica tentando dar porrada daquele disco para poder fazer gol. Em cima daquele troço ali, tem um monte de furos. Aqueles furos, dentro tem ar comprimido. E aí, como é que é? Aquele ar sai pelo furinho, com uma pressão. E quanto menor for o furo, mais pressão tem. Menos área. O que acontece? Como o disquinho é bem leve, aquela pressão de ar descola o disquinho do chão. E ele fica, na realidade, planando assim, ó, num colchão de ar. Então, o atrito dele com a superfície é praticamente nada. Já viu como aquilo? Você sopra, ele anda. Por quê? Não tem nada contra. Tá? É difícil de empurrar. Cuidado, por exemplo, quer ver? Um negócio assim, para cair na prova. Tem uma geladeira aqui na tua frente, no chão. Aí tu vai empurrar a geladeira. Tá? Escuta essa, que essa é boa. Mas você não consegue empurrar a geladeira. Tu tentou, não conseguiu. Aí você vai dizer assim, eu não consegui porque a geladeira é muito pesada. É comum dizer isso, né? Agora, pensa bem. A mesma geladeira, você bota rodinhas nela e você empurra com o dedinho. Ela ficou mais leve? Ela emagreceu a geladeira, fez o regime, fez uma dieta forçada? Pensa bem. Tu empurrou a geladeira, ela não andou, assim, não consegui porque ela é muito pesada. Aí tu bota a rodinha nela, você consegue. Então não é porque ela é muito pesada. O fato de você botar a rodinha, a roda, ela gira sobre a parte áspera, ela rola sobre o atrito. Ou seja, a tendência dela é diminuir localmente o atrito. O que acontece? Você não conseguiu empurrar antes porque você não venceu o atrito, não é porque a geladeira era pesada. Claro que o peso dela tem a ver com a normal, mas ainda assim, você mantém o mesmo peso e empurra com o dedinho se botar uma roda. Então, não é por causa do peso, é por causa do atrito. Quando você faz uma coisa deslizar, você conseguiu vencer o atrito e não o peso, certo? E aí, se você bota um troço livre de atritos, qualquer forcinha empurra, tá? Falou? Deu para entender? Primeiro subir. Joia. Então, a primeira já foi. Vamos à segunda. Olha a segunda. Eu aproveitei a questão da UERJ e fiz mais uma pergunta. Só daí um pouquinho, Lara. Isso. Olha só. Aí, eu fiz uma questão 2. Aqui, ó. Sobre essa primeira. Olha só. Suponha que na situação da questão anterior, a caixa entra em movimento. E a força paralela ao piso aplicada pelo homem é de 300 newtons. Ou seja, quando tem uma força de 300,
A caixa andou. O atrito aguentava até 200. Eu tenho uma força de 300, a caixa andou. Então, eu vou botar aqui a caixa, a mesma caixa. Deixa eu tirar esse troço daqui. Vamos botar aqui a mesma caixa, ó. A caixa que tem 200 quilogramas de massa. Tá? Da caixa. E uma força horizontal de 300 atuou. Ora, se eu botei aqui uma força de 300 newtons, eu venci o FAT lá. Se eu venci o FAT, ele vai andar, mas não vai deixar de ter atrito. Só que o novo atrito não vai ser 200. Por quê? Vai passar a ser atrito cinético. Claro que vai ter um atrito aqui. Mas quanto vai ser esse novo FAT? Vamos continuar a ler. Vamos lá. Sendo 0,05, olha lá, menor, 0,05, por causa de atrito cinético entre a caixa e o piso, calcule a aceleração adquirida. Vamos lá, gente. Primeiro, vamos calcular um FAT. Deixa eu mudar de piloto, porque não enxerga bem esse aqui. Vamos lá. O que é o novo FAT? É MN, mas agora é um cinético. Vamos lá. O novo FAT. O Mi é 0,05. E a normal continua sendo igual ao peso. MN, a normal continua sendo igual ao peso. A normal continua a ser 2.000. MG, a normal é igual ao peso. MN. Tá? Olha lá, ó. 2 zeros com 2 zeros. 5 vezes 20, o atrito vale 100. Então, vamos lá. Eu pedi a aceleração. Força resultante igual a MA, já fizemos um monte de problemas disso. Para frente, 300. Para trás, 100. Força resultante. 300 menos 100. Para frente, menos para trás. E a força resultante é massa vezes aceleração, segundo a lei. Força resultante igual a MA. 300 menos 100, 200 igual a 200A. Ou seja, a aceleração da caixa é de 1 metro por segundo ao segundo. O que eu fiz? Calculei o atrito e fiz o famoso F igual a MA. Como é que está? Repara. Vai dizer assim, está meio fácil. O atrito não é difícil? Mais ou menos. Tá? As pessoas não entendem como é que ele funciona e parece difícil. Existe um problema difícil com o atrito? Claro que existe. Em física tem problema difícil de tudo. Tá? Você quer ter um contato com... não faça isso, não. Domingo agora, eu estava fazendo gabarito com os meus alunos da prova do ITA. A primeira fase foi domingo passado. Crianças, Nossa Senhora. A de múltipla escolha foi bonita. Tá? Bonita. A prova do ITA é uma coisa assim impressionante. Em alguns casos, eles têm umas ideias loucaças, lindaças, muito bonitas. Em alguns casos, é meio difícil demais. Mas em outros, é até muito bem feito. É muito legal. Tá? Então, domingo agora passado foi a prova do ITA. Vamos lá. Gente, vamos para 3? Por enquanto está fácil. João, Eduardo, João, é isso aí mesmo. Tá? Olha lá.
Considere dois blocos, A e B, de massas 2 quilogramas e 1 quilograma, respectivamente. Ou seja, o A tem peso de 20 e o B tem peso de 10. Tá? Muito bem. O bloco A está apoiado numa superfície horizontal. É nesse bloco A que pode ter atrito, gente. No bloco B não tem, ele está pendurado. O bloco A está apoiado numa superfície horizontal e ligado ao bloco B por um fio ideal. Beleza. Então, está em equilíbrio. Equilíbrio, mas na iminência, ou seja, equilíbrio máximo. Equilíbrio com atrito máximo. Com ZG igual a 10. A pedida é: determine o coeficiente de atrito estático entre o A e a superfície de apoio. Ah, tranquilo. Vamos a ela. Vou apagar essas duas aqui. Ó. Aí a questão agora é a seguinte. Aqui tem uma superfície horizontal. Aqui, uma polia ideal, uma rodana ideal, sem atrito, na rodana. Aqui o corpo A, que tem massa de 2 quilogramas, portanto, peso de 20 newtons. Ó, corpo A aqui, e o corpo B pendurado aqui. Estamos está em equilíbrio, mas está quase andando, na iminência. A pedida é: qual o coeficiente de atrito estático entre o corpo A e aquele plano horizontal? Ora, forças em B, peso e tração. Está em repouso. Então, equilibra. O peso de B vale 10 newtons. Então, a tração aqui no fio vale 10 newtons. Essa tração está aqui também. É o mesmo fio? É a mesma tração? 10 newtons. Além da tração, aqui tem o peso anormal, e o atrito que não deixa lá andar. Está tranquilo? Já que está em repouso, o atrito vale 10, para poder equilibrar, para poder não andar. Portanto, a força de atrito vale 10 newtons. Só que o corpo está na iminência, ele está quase andando. Se ele está na iminência, o atrito é Mn. Quanto faz o N? O N é igual ao peso. O N vale 20. Então, acabou. A força vale 10. Eu quero o Mi. E o N vale 20. O Mi vale meio. Te pergunto, meio o quê? Meio nada. 10 newtons. 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 10 newtons.
esse troço é adimensional. Que aquele Newton corta Newton com Newton, esse não tem unidade. Ele não tem unidade nenhuma. Certo? Tudo bem? Está aí mais uma. Está tranquilo? Tá, né? Olha aí, Sofia. Você pediu? É uma ordem. Olha aí. Essa questão ela é um clássico. Tá? O número de vezes que ela já apareceu, tá, para as pessoas é muito grande. E não é nada demais. Mas ela dá um certo medo, porque a impressão que a gente tem é que falta dado. A única coisa que é dada é o teto, mais nada. E aí perde o conceito de atrito. Olha ali, ó. Vou ler para você. Um bloco é colocado num plano inclinado. Plano inclinado. Aqui ele tem o PX e o PY. Tá? O PC e o P%. Lembra dele, né? Não pode esquecer. Um bloco é colocado num plano inclinado. Que forma com a horizontal, a inclinação é teta. Beleza. O único dado é esse, teta. Quando é que o bloco esteja na iminência de escorregar? Ele está no atrito máximo. Ele está quase escorregando. Lembra do meu apagador, assim, estava altão aqui, quase escorregando. Calcule o Mi. O objetivo de estático entre o bloco e o plano. E o único dado que tem é teta. Não é nada. Se a massa não tem, olha só. A questão é assim. Dália conhecida. Aqui tem um plano inclinado. Aqui, o famoso ângulo teta. Aqui o corpo. Ó. Está aqui o corpo. A questão diz o seguinte: ele está parado, mas está no limite. Está no limite. Ou seja, ele está quase escorregando. O atrito dele é máximo. Tá? Muito bem. A pedida é: calcule o Mi do MN. Vamos com calma, com calma. Peso. Está aqui, ó. Normal. Tem que fazer 90 graus com a superfície. Tradicionalmente marcam assim. Tá? Normal. Bem? E o pátio. Como a tendência do corpo é querer descer, o FAT é contra essa tentativa de deslizar. Ele é para cima para não deixar de escorregar. Com calma agora. O que eles costumam fazer nessa hora aí? O que eles costumam fazer? Pegar o peso e dividir em duas partes. Tá? Pegar o peso e fazer a parte que tenta fazer descer e a parte que encosta. Tá? Aquelas duas projeções. Olha lá, ó. Nossas velhas conhecidas, nós já fizemos algumas vezes isso aqui. Aqui, o famoso eixo X. Aqui o Y. Na realidade, eu não tenho que projetar normal, ela está em cima do Y. O faz está em cima do X. Quem está fora de eixo é o peso. Nota,
Peso faz 90 graus com o chão. 90, teta. Esse é 90 menos teta e esse aqui é teta. Sempre com eixo Y. Concordou? Ó, plano, peso, 90, teta, 90 menos teta, para poder formar 180. Como o eixo aqui é perpendicular, se esse é 90 menos teta, esse é teta. Tá claro, gente? Sempre com o eixo Y, aquele teta. O plano está aqui. Né? Não é novidade nenhuma, já fiz um montão de vezes. Faz favor. Olha aqui, ó. O que a gente faz? Projeta o peso. Essa parte aqui, a PY, é para encostar no plano. Ela anula o normal. Aqui, ó. Para dar resistência igual a zero, ele está parado. E essa parte aqui, que é a projeção PX, é ela que quer fazer ele descer. É ela que puxa para baixo. Não o peso inteiro, é só um pedaço dele. Lembra? Projetando sem ângulo e com ângulo. Um giracorto sem ângulo. Esse aqui é o sem ângulo, é o P seno de teta. Esse é com ângulo, é o P com ângulo, com seno de teta. Certo? Com e sem. Crianças, lembra? A pedida é calcule o Mi. Vamos devagar. Primeiro me diz, concorda que P seno de teta é igual ao FAT? Para poder equilibrar? Não. Sofia, não é a força que mantém o bloco em equilíbrio é o Fx. O Fx tenta puxar o bloco para baixo. O atrito não deixa ele descer. Segura ele. Já que ele está em repouso. Vamos lá. É P seno de teta é igual ao FAT. Só que o FAT é o máximo. É iminência. O FAT é μm. Isso a gente aprendeu hoje. O FAT é mn. Vamos seguir. Só que o N é igual ao P cosseno. Olha aqui, ó. O N se anula com o PY, com o P cosseno. Então vai ficar assim, ó. P seno de teta igual a mi. Olha o N. O N é P cosseno de teta. O N se anula com o PY, com o P cosseno. Cota o P com o P, o Mi é igual ao seno de teta sobre cosseno de teta, senhores. Seno sobre cosseno, tangente teta, é a resposta do problema. O Mi é a tangente de teta. Prontinho ali. Aí você tive à vontade, Sofia? Gente, a, a diferença nesse aí é que, ao invés da normal ser igual ao peso, a normal é igual ao PY, porque é uma componente. Está escrito aqui, peraí. Sofia, o que mantém o sistema em equilíbrio é que a resultante é igual a zero.
E, além disso, que a força Px e a FAT se anulam. Se o Px fosse maior que o FAT, não estava em equilíbrio, escorregava, concorda? O equilíbrio vem da resultante total igual a quanto? Zero. Total. Tá? Isso. Esse é um clássico, né? Tudo bem? Então, foi mais um. Tá? Esse que a gente trata aí é interessante. Tá? Na realidade, tem tanta coisa que a gente pode dizer, tá? Que a gente pode fazer. Por exemplo, toda essa figura, estou achando esse corpo muito alto da figura. Ele não pode ser assim, não. Porque se o corpo for alto assim, ó, não é que você entenda, você vai conseguir entender. Se o corpo for alto assim, o peso dele passa desse ponto aqui, não passa? E aí ele não fica em equilíbrio, ele sofre um tombamento. Tá? Repara, esse corpo tem que ser meio aracnídeo, meio chato aqui, para que esse peso não passe daqui. Ó. Se o peso passar daqui, ele vai fazer esse corpo tombar. Aí ele pode não escorregar, mas tomba. Claro. Mas essas coisas são meio demais para a prova da UERJ. Tá? E você tem que fazer dentro daquilo que você precisa, e não ficar criando muita coisa. Mas tem outras coisas que preocupam quem sabe a matéria, né? Que você tem que chegar um pouco mais e tal, mas ali é meio demais para a tua prova. Vamos lá. Vamos para 5, gente. Essa 5 é de centrípeta. Olha lá, olha lá. É de efeito de curva. Lembra? Centrípeta, mv ao quadrado sobre r. A força resultante para fazer curva, para poder mudar a direção. Que a gente já teve uma aula só sobre centrípeta. Vamos lá. O carrinho da figura está fazendo uma curva. No plano, tá? E horizontal, de raio igual a 10 metros. G vale 10. E o curso de atrito entre a pista e o carro vale meio. Esse é o Mi. Qual o valor da máxima velocidade que do carro para fazer a curva, sem derrapar? Vamos lá. Tenta lembrar aí de força centrípeta, gente. Essa força resultante centrípeta é do tipo m v ao quadrado sobre RLA. Só que a aceleração é V2 sobre R. A coisa é assim. Repara, não vou fazer grandes desenhos, não. Você está vendo aqui a pista de frente. E aí tem um carrinho aqui que está fazendo a curva. Vou tentar fazer um carrinho aqui. Ah. Ah. Um fuquinho, pronto. Ó. Está fazendo assim, fazendo a curva. Atua sobre ele, no geral, né? Sem separar as rodas. O total do peso, a normal do chão, e também ele tenta escorregar para fora da curva. Ele tenta derrapar assim. Então, o atrito é contra essa tentativa de deslocamento. E tinha que ser, como sempre, para dentro da curva. Ou seja,
ele tenta escapar, ele tenta deslizar para fora, o atrito é para dentro. Ora, o peso se anula com a normal. Sobra o FAT. Só que o FAT aqui é a própria força centrípeta. Para quem assistiu essa aula sabe que não existe marcar a força centrípeta, porque ela não se marca. Não existe uma força chamada de centrípeta. Existe peso normal, atrito, força elétrica, força elástica, gravitacional, um monte. Essas forças, quando criam uma resultante perpendicular à velocidade, olha só, o V do cara aqui é para fora do quadro, é para dentro, 90 graus, que aponta para o centro da curva. Essa força é apelidada, ela se chama, tá, de força do tipo centrípeta. Ou seja, essa força de atrito é a famosa M V ao quadrado sobre R, a força do tipo centrípeta. O atrito é um centrípeto. Tá? Vamos ver agora, Sofia. Então, vamos lá. Ali está o FAT, tá? E eu quero a velocidade máxima. A velocidade máxima é para estar prestes a deslizar para fora, prestes a escorregar, a derrapar. É no limite. O limite é N. E aqui está a centrípeta. Estamos juntos? Olha aí, Sofia. O FAT máximo está quase escorregando. N. Mas a normal é igual ao peso aqui. Não é PY, dando para mim que não, se tivesse, tinha que fazer PY, mas ali é no chão. Então, a normal é igual ao peso, vai ficar assim. Mi, número normal. MG igual a M V2 sobre R. Olha lá, gente. A normal é igual ao peso. A normal é igual a MG, máximo da gravidade. Vê que interessante. Cortou a massa. Tá? A pedida da questão é, a pedida, qual é a velocidade máxima que o carro pode ter para ainda fazer o curvo? No limite, eu quero esse V. Fica V ao quadrado igual a μ G R. Passei o R multiplicando. Portanto, a velocidade é raiz quadrada de μ G R. Vamos ver quanto é que vai dar. E não ficou bom, poxa vida. Devia ter colocado esse raio 20, sei lá. Tudo bem. Então, vamos lá. Raiz quadrada. O μ é meio. O G é 10. E o R é 10 também. Tá? É isso? MGR. Ou seja, o V deu raiz de 50. Não é isso? Pouca coisa mais que 7. Sei lá, 7,1. Poxa, que pena. Eu devia ter feito um raio maior ou um raio menor para poder dar certinho ali, pô. Que bobeira. Agora, olha bem o que eu quero que você veja. Suponha que você entre com uma velocidade maior que isso na curva. Maior que isso.
Tá? O Mi é meio, o G é 10, o R é 10, Mi, G, R, tudo bonitinho. Aí você, ao invés de entrar com 7, 7 e pouquinho, entrou com 10, 20. Ou seja, não dá para aguentar. Olha o que vai acontecer. Tenta ver se você consegue ver. O teu vento está muito grande. Não tem como mudar o Mi. É uma coisa que você já tudo do chão. Não vai mudar o chão. Não tem como mudar o G. O G é do planeta. Se você for mudar de planeta, você no mesmo planeta, o G é o mesmo. Na mesma altitude. Gente, a única coisa que pode mudar é o R. Nota. Se o V for maior do que deve, o jeito de ajeitar isso aqui é o R crescer. O que é o R crescer? É derrapar. Olha a natureza te mostrando como é que ela atua junto com a física. Se você botar um V maior, o Mi tem que ser o mesmo, o G tem que ser o mesmo. Então o R tem que crescer. O que a natureza faz? O carro derrapa para tentar aumentar esse R para poder encaixar nesse V aqui. O único jeito é aumentar o raio. Aumentar o raio é derrapar. Viu? Bonito? Viu, Sofia? Raiz de Mi, GR. O Mi não tem como mudar, o G não tem como mudar, quem tem como mudar é o raio. Aí o carro derrapa para poder encaixar a velocidade com um raio maior. Se entrou com um raio menor, não deu. Não, peraí. Poder aumentar o raio pode, mas vai aumentar derrapando. Se fizer uma curva muito fechada, a tendência é o carro derrapar para tentar entrar no sexto. E quanto mais você fechar, menos raio tem, menos V a curva aguenta. Se você tentar botar um V maior do que ela aguenta, ela vai derrapar. Por exemplo, ali ele tem que entrar, tá, com 7, 7 e pouquinho. Tá? Vamos fazer um negócio. Ele entrou com muito mais que 7. Ele entrou com 20. Com 20, esse raio não aguenta. Qual é o raio que vai aguentar isso? Vamos botar aqui, ó, mais ou menos. Ó. O V é 20. Ele entrou com um V maior do que devia. Isso é raiz de Mi, G, R. Com esse V, qual é o raio que tem que ter ali? Eleva ao quadrado. Olha a matemática. Vai ficar 400 vezes ao quadrado. Meio vezes 10 dá 5. Igual a 5R. Ele veio quadrado dos dois lados. Desse lado eu tirei 400. Lá eu só tirei a raiz. 5R igual a 400. R igual a 80. Ou seja, se ele entrar com 20 metros por segundo nessa curva, com 72 km por hora, o raio tem que ser 80. Se você tiver, pensa, você com um carro, o raio tinha que ser 7, tem que passar para 80, provavelmente esse carro vai bater no poste, vai bater no muro, vai sair da estrada, vai cair no precipício, porque aqui ficou raio demais para ele poder o quê? Derrapar. Concordou? Bonito, né? Tá? Sofia, para ele fazer a curva fechada, se você andar devagar, se ele andar muito forte, não vai. A inclinação, Sofia, a inclinação ajuda. Por que a inclinação ajuda? Porque quando você faz assim, ó, você cria uma parte da normal para ser centrípeta também. E aí ela ajuda. Olha aqui, ó. Bota o carro assim.
Aí o cara aqui, olha o peso, olha normal. A centelha está aqui, ó. Além de você ter o atrito, você tem a normal também, e as duas vão, vão ajudar a fazer a curva. Por isso que é mais fácil fazer a curva quando a curva fica inclinada. Porque além de ter o atrito para dentro, tem a normal também. E as duas vão ser centrípetas. Pior é quando alguém faz a curva ao contrário, né? A curva é para cá, o cara levanta a pista ao contrário. Pô, se fizer isso, o carro vai para fora, ele vai voar na curva, não vai entrar. Você entendeu o que eu falei? Aqui, ó. Você me perguntou, ó. Vou fazer mais devagar para você ver. Vou apagar aqui um pouquinho, tá? Na realidade, os carros têm amortecedor e têm suspensão para isso. O carro, quando entra na curva, ele não fica assim, ele cria um ângulo. A tendência dele é fazer isso aqui, ó, para poder ter esse efeito que eu vou te mostrar aqui. Ó, aqui está a inclinação da curva. Aqui está o carro. Não vou desenhar grandes carros aqui, não, senão. Está aqui o carro. Aqui está o peso. Aqui está normal. E como ele tem a tendência de escorregar para cima, aqui está o fátio. Só que ele está fazendo a curva assim, ó. Assim, ó. Assim. Então, aqui está o centro da curva. Ó. O que acontece? Essa normal tem uma projeção para dentro. Ela ajuda ao atrito a fazer a curva. As duas vão gerar força para poder fazer o quê? A curva. E isso facilita. Tem uma história do Rio de Janeiro tá? Que é o seguinte. Só que essa curva tem que ser assim, né? Assim, né? Ó, assim, ó. Se ela for desse jeito, com a força para fora, o carro vai voar para fora e não vai para dentro da curva. E existia uma curva na lagoa, bem lá na ponta, sai do tudo, vai direto, bem na ponta, que tem uma curva grande. Então, uns tempos atrás, chamavam a curva de curva do Calombo. Terrível. Sabe por quê? A curva era para lá e ela estava inclinada ao contrário. Aí o cara vinha quente, o carro saía do chão, pulava. A curva do Calombo, porque você sentia como se tivesse um calombo que pulasse. Um horror. Todo mundo sabia, tá, que aquilo estava errado. Um monte de gente morreu ali. Tá? Gente que ficou sem braço, sem perna. Um apresentador da TV, que há pouco tempo morreu, o Wagner Montes, ele perdeu uma perna num triciclo nessa curva. E a curva ficou lá um tempão, por isso chamamos de curva do Calombo, tá? E um absurdo, um raio ao contrário. Aí o que acontece? Foi preciso que um governo desse a louca, fechasse a lagoa e fizesse a obra para fazer a curva ao contrário. Depois isso nunca mais aconteceu nada. Mas é um absurdo como é que alguém deixa anos e anos aquele troço matando e aleijando as pessoas. Tá? Você pode crer. Agora também não um pouquinho. Mas tinha uma pista daquela famosa Grajaú, Jacarepaguá, que tinha umas 2 ou 3 curvas ali que estavam ao contrário. Tinha uma na descida, no final da serra, que quase todo dia tinha um carro contra um paredão que tinha lá, contra uma parte. Porque a curva estava inclinada ao contrário, ele estava na curva quente, o carro saía para o outro lado. É um absurdo fazer isso. Tá? Como é que pode alguém fazer um troço desse? Mas, né? Vai fazer o quê? Tá? Tudo bem? Então, deixa eu ver o que fala aqui. Na Fórmula 1, eles tentam entrar na curva no menor raio possível, certo?
quase reto, para ele ir mais rápido, sem perder o traçado. Por quê? Eles vão acertando o raio e quanto mais reto você tiver, mais raio você está usando, mais você pode acelerar. É isso mesmo. No caso, o maior raio, é isso mesmo, é certíssimo. É quase uma linha reta, eles vão acertando e fazendo em linha reta. Tá bom? E aí a gente usou a força centrípeta como força centrípeta, como mv ao quadrado sobre r. Tá? Que já fez uma aula inteira sobre isso. Vamos lá. Tem mais duas para fazer aí. Vamos fazer essas duas. Vamos fazer. Olha essa. O desenho não está muito legal, não. Tinha que encostar. É assim, desenhar como se fosse encostado na parede, mas está difícil de ver esse encosto. Tá? Olha só. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a parede, tá? É 0,25. Esse é o μ. O peso do bloco é 100. Qual o menor valor da força F para que o bloco permaneça em repouso? É isso aqui, ó. É isso aqui. Vou quebrar o apagador aqui, vai. É isso aqui, ó. Se você largar esse apagador assim, ele cai. Ele não tem normal. Eu tenho aqui, aqui tem N, tem que ter o N. Se você forçar um pouquinho assim, vai aparecer a normal, aí vai aparecer o flat. Larguei, escorrega. Ai, cadê aquela da caneta que faz assim, fica e tal? Aquilo é outra coisa. Na realidade, tem gente que diz que é eletrização, mas não é, não. Aquilo, tá? E se fosse eletrização, ficava só um pouquinho e caía rápido, mas aquilo fica um tempão. Por que às vezes se esfrega a caneta assim, ela fica? O que você faz é tirar o ar de entre a caneta e a parede. Quando você tira esse ar, aqui fica sem pressão, mas aqui fica a pressão atmosférica. E quem empurra é a pressão atmosférica. Agora, o que ele quer é isso aqui, quer ver? Ó? Pelo de lado, pelo de lado. Assim. Aqui está a parede. Parede. Tá bom? Muito bem. Então, o corpo. Olha só. Então, o corpo. Ele tem peso. Vou marcar. Eu não quero que ele caia. Quero que ele fique ali. Para ele não cair, tem que ter atrito ali para segurar. E é para cima, certo, gente? Não é? O atrito ali é para cima, porque ele está tentando escorregar para baixo. Aqui está o atrito. Só que, para ter esse atrito, ele tem que se encaixar na parte áspera, tem que ter normal. Mas desse jeito aqui, tá? Só se alguém empurrar ele, aí o que acontece? Tu bota uma força F aqui, ó. E essa força é que faz ele encostar na parede. E no que ele encosta na parede, tem a normal. Essa força F faz a normal aparecer. E aí o atrito vai aguentar, porque ele encaixou. Muito bem. Olha o pedido da questão. Olha a pedida. Tá? Qual o valor da força F, o menor valor de F, para que o bloco fique em repouso ali? Para ele ficar em repouso, o peso tem que ser igual ao FAT. Tá?
Não é isso? Tá, então vamos lá. Para em repouso, o peso tem que ser igual ao FAT. E, o peso é 100, está aqui. Pronto. Então vamos lá. Se o peso é 100, 100 é igual ao FAT. Só que o FAT, ml, a medida é, tá? Qual o menor valor de M, qual o menor valor de F, para poder permanecer em repouso. E o Mi é 0,25. Crianças, olha para mim. Quem faz esse N existir é o F. Você empurra para lá, encosta e reage. Ou seja, esse N é igual ao F para poder equilibrar. E o Mi vale 0,25. Portanto, 100, que é o peso, é igual ao FAT. O Mi é 0,25. E a normal tem que ser igual a F. Ou seja, está ali, ó. Quanto tem que ser essa força? 100 sobre 0,25. Resposta, 400 newtons. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Se você não empurrar o corpo, não tem normal. Se não tem normal, não encaixou. Se não encaixou, não tem atrito. Então, aquela força F é para poder encaixar, para poder ter normal. Como o FAT é MN, eu tenho um Mi, tenho um N, tenho o valor de F. Foi? Beleza. Legal. Agora só falta uma. Cara, não sei se esse dia. Caraca, olha que falta. Bom, pelo menos a gente fez uma coisa parecida aqui. Olha só. Esse dia eu comecei às 7 horas da manhã, então até meio-dia e meia, numa turma AFA e numa turma SPSEC. Depois, isso na Taquara. Aí depois eu fui para a Madureira pegar a turma especial e o pessoal que passou na primeira fase do INE para poder fazer questões especiais para a específica do INE. Em Madureira, terminou às 5h30, eu saí de lá, vim para cá, para casa, para pegar vocês até às 9 da noite. Eu não parei até agora, só para almoçar rapidinho. Hoje o dia foi pesado. Mas vamos lá, está acabando agora, falta só um pouquinho. Olha essa maluca aí. Repara, nem que seja tão maluca assim. Mas se a UERJ colocar essa questão, eles piraram, deram viajando na maionese. Porque para as provas deles, isso aí parece até pós-graduação. Não é demais, mas tá. É muito mais difícil do que normalmente eles fazem. Mas vamos olhar. Vamos olhar. Deixa eu desfazer isso aqui para poder matar com você essa questão. Olha só que interessante, cara. O corpo vai andar encostado numa parede. Ele não está preso, mas o atrito segura e ele não cai. Assim, ó. Tem aqui um corpo A. Não tem atrito com o chão, mas tem atrito entre eles, entre o A e o B. Ó. Então, o corpo A. Tá? E aqui tem um corpo B. Na parede do A, encostado na parede, assim. Só que, como tem uma força que está acelerando o sistema, aqui, ó, assim, essa força está fazendo com que A encoste e encaixe em B.
E se o A encaixa em B, vai ter atrito. Tem que ter bastante atrito para não deixar ele cair. Mas se tiver, ele não cai. Ele fica presinho assim e anda junto. Ou seja, olha só, o coeficiente de atrito estático entre os blocos A e B, montado na figura adiante, é de 0,9. Então, o μ entre A e B, 0,9. As massas de A e B são 5 kg de 0,4 kg. Uma com peso de 50, outra com peso de 4. Mas tudo bem. G igual a 10. Calcule em newtons o menor valor da força F para que o bloco B não caia. Tá? Despreze a parte fracionária do resultado. Ah, que besteira. Vamos lá. Acompanha. Ele quer empurrar isso aqui de um jeito que o B não caia. Que andem os dois juntos para frente. Tá? A e B andando colados para frente. Forças em B. Peso. Para cima. Não deixando escorregar. FAT. E a normal aqui, ó, de A em B. O A empurrando o B com a normal. Tá? Acompanha. Nós temos, tá, o coeficiente de atrito. O μ é 0,9. Vamos lá. Vamos observar o corpo B. Essa é bonita, tá? O peso se anula com o FAT. Para não deixar cair. O peso e o FAT são constantes igual a zero para poder ficar em repouso em Y. E tem a resultante em X, que é o N. O que ele pediu aí, tá, foi o valor de F para isso poder acontecer. Por enquanto, esquece o F. Vamos lá no corpo B. O peso de B se anula com o FAT. Para não descer nem subir. A normal é a força resultante que faz o B andar para frente. Como toda resultante é massa vezes aceleração. Sofia, B empurra A para trás e A empurra B para frente. Ação e reação. A empurra B para frente, B empurra A para trás. Quando eu quero a força sobre B, é A empurrando B para frente. A reação é para o outro lado. Mas a reação é em A, não é em B. É B empurrando A e A empurrando B, certo? Então vamos lá. Para aplicar. O peso de B é igual ao FAT. E o FAT, tu já sabe, é MN. Vamos devagar. Peso de B. Massa de B vezes G é igual a μ vezes N. N é a resultante.
é a massa de B vezes A. Olha lá, ó. Quem é a aceleração do sistema? É G sobre mim. Esse é um clássico, né? A aceleração do sistema, que é a aceleração de B, porque A e B andam juntos, vai ser 10 sobre 0,9. Não vou fazer a conta agora, não. G sobre mim. G é 10, μ é 0,9. Essa é a aceleração. Mas é só de B ou é de todo mundo? Todo mundo não anda junto? O A e o B não andam juntos? Eles têm a mesma aceleração? A aceleração do conjunto é isso aqui. Agora, ele quer o F. Olha que bonito. Esquece isso aqui. Esse é o conjunto AB. Quem que empurra o conjunto AB para poder acelerar? Não é o F? O F é resultante sobre o sistema AB? Ou seja, quem é o F? O F é a massa total vezes a aceleração de todo o conjunto, porque o F acelera todo mundo, A e o B juntos. Ora, quanto é o F? Massa do conjunto. 5 mais L4. Massa. 5,4. Aceleração. 10 sobre 0,9. O que você achou no outro? Crianças, vai ficar assim, ó. 5,4 vezes 10. 54. Sobre 0,9. 9 vezes 10 é menos 1. Tá? Quanto é que vai dar aquilo ali? Aqui, dá 6. Como esse 10 é menos 1 sobe como 10 é mais 1, a força vale 60 newtons. Esse aí é para fechar com tudo que tem direito. Meu probleminha, assim, ele pode ser assim, um SpaceX. Tá? Talvez, assim, talvez, tá? Uma AFA, mas para a AFA, num nível razoável, um pouco mais fácil. Para a naval também, para o IME e para o ITA não, é muito fácil. Tá? Então, a gente chegou até o final da coisa usando o atrito várias vezes, usando esse MIM várias vezes, usando o atrito estático e estático dinâmico. Claro que a gente vai usar mais, mas aí as aulas não vão ser sobre o atrito, ele vai aparecer nessas próximas questões. E minha pergunta para você, semana que vem, energia? Trabalho energia? Vamos? Energia cinética, potencial, conservação, vamos fazer? Vai no trabalho energia? Vamos, Olivia? Então, semana que vem, trabalho energia. Vamos deduzir as equações, deduzir os teoremas e te mostrar como é que faz para trabalhar com o teorema trabalho-energia e com a conservação da energia, a não conservação. Vamos fazer a parte de NGH, o mês de MV2, o mês de KX2, tá? Só que energia não dá para fazer uma semana só, não, tá? Tem que fazer duas, para poder fazer tudo que tem direito de fazer duas. Tá legal? Sem problemas, a gente faz. Tudo bem? Então, semana que vem, energia, vamos estar junto nessa. Espero que vocês tenham gostado. Tá?
aguentaram até agora, pô, legal, parabéns, vamos à luta, e um beijo a todos, fiquem felizes, fiquem bem, vamos à luta, vamos chegando lá, vamos fazendo. Mais pertinho da prova para fazer só questões de tudo, tá? Beijo a todos.